Pessoal, meu nome é Ana, e hoje resolvi abrir meu coração para contar uma história que mudou minha vida para sempre. Não é fácil falar sobre isso, mas sei que muitas meninas já passaram por algo parecido. Espero que, ao compartilhar minha experiência, eu possa mostrar que mesmo nos momentos mais difíceis, a gente encontra força onde menos espera. Quando eu tinha apenas 16 anos, descobri que seria mãe. Era uma adolescente cheia de sonhos, assustada e sem saber o que fazer. Mas essa jornada me ensinou que a vida, mesmo quando vira de cabeça para baixo, sempre nos dá uma chance de recomeçar. Vem comigo que eu te conto como foi. Eu fui mãe muito nova. Era só uma menina, com sonhos e uma vida inteira pela frente. Não sabia o que fazer, não sabia o que pensar. O futuro parecia brilhante, cheio de possibilidades, e de repente, tudo virou de cabeça para baixo. Não era o que eu imaginava para a minha vida, mas às vezes a vida tem uma maneira de nos mostrar caminhos que jamais teríamos escolhido, mas que, com o tempo, acabam sendo certos para nós. Mas, antes de contar essa parte da minha vida, eu quero voltar um pouco no tempo e falar um pouco sobre a minha adolescência, porque, antes do medo e das dificuldades, existia uma menina cheia de sonhos e uma visão de mundo totalmente diferente da que a vida me reservava. Eu vivia nos anos 80, que, para mim, foram a época mais mágica da minha vida. Eu vivi os anos 80 da melhor forma possível, mesmo com todas as dificuldades da época. O mundo estava mudando, a música era boa, as ruas da cidade tinham outro ritmo, e a gente vivia intensamente, sem pressa, sem ansiedade. Ah, os anos 80! Como eram maravilhosos! A cidade era diferente, a gente sentia no ar uma energia boa, de mudança, de esperança. A música tinha algo especial, e a gente cantava as músicas na rua, nas festas, sem nem saber muito bem o que elas significavam, mas sentindo tudo de forma intensa. Não existia essa pressa de hoje em dia. As pessoas olhavam umas para as outras, conversavam nas calçadas, se sentavam para tomar um café sem pressa de olhar para o celular. A conversa era boa, as risadas, as amizades, o tempo parecia passar mais devagar e com mais significado. Eu tinha 15 anos e morava com meus pais e meus 2 irmãos num bairro simples da cidade. Nossa casa era pequena, mas cheia de vida. Era uma casa cheia de risos, de histórias contadas na mesa da cozinha, de cheiro de comida caseira. Minha mãe trabalhava como costureira, ela era o alicerce da casa, a mulher forte e batalhadora. Meu pai, por outro lado, era um homem sério, daqueles que achavam que filha mulher tinha que casar cedo e seguir o que ele dizia. Ele sempre foi mais rígido, sempre achou que o lugar da mulher era em casa, cuidando da família. Era difícil para ele entender que eu queria mais, que eu sonhava com algo além do que ele planejava para mim. Desde criança, eu sempre fui sonhadora. Passava horas ouvindo rádio, escrevendo no meu diário e sonhando com o dia em que eu poderia sair pelo mundo, sozinha, sem as amarras da sociedade que me cercava. Eu queria ser independente, queria viajar, queria ser alguém além do que esperavam de mim. Sonhava com um futuro onde eu pudesse tomar as minhas próprias decisões, sem depender da opinião dos outros. Sonhava em ver o mundo, conhecer novas pessoas e sentir a liberdade. Eu era a menina que nunca se contentava com o simples, sempre querendo algo mais. Minhas amigas diziam que eu era a mais animada do grupo. Eu adorava sair, dançar nas matinês de domingo, onde a gente se reunia e se divertia sem pressa, sem pressões. Passava tardes inteiras conversando na pracinha, falando sobre tudo e sobre nada, com um sorriso no rosto e o coração leve. Escrever cartinhas para os meninos que a gente gostava também fazia parte do meu mundo. Naquele tempo, a gente não mandava mensagem de celular, não. Tudo era mais devagar, mais especial, e essas pequenas coisas significavam muito mais. As cartas, os bilhetes, as palavras trocadas com carinho, tudo era um reflexo de uma época em que a comunicação era mais pessoal, mais real. E eu adorava isso. Foi nessa época que conheci o Rafael. Ah,
O Rafael. Ele era o garoto mais bonito da escola. Tinha um jeito descolado, cabelo bagunçado e sempre andava com a jaqueta jeans jogada no ombro. Ele sabia que era bonito, e talvez isso tenha sido o começo do meu erro, mas quem, aos 15 anos, não se deixa encantar por um sorriso fácil? Ele tinha uma risada contagiante, e sempre que olhava para mim, parecia que o mundo ficava mais leve. Quando ele me olhava, eu sentia que, naquele momento, eu era especial. Ele me fazia sentir única, fazia eu me sentir como se fosse a única pessoa no mundo, e isso foi o que mais me encantou. Ele me olhava com um brilho nos olhos, e eu acreditava que era ele quem ia me ajudar a realizar todos os meus sonhos, a viver todas as aventuras que eu imaginava. Aos olhos de uma adolescente sonhadora, o Rafael parecia ser a chave para o meu futuro, para a vida que eu sempre quis. As meninas da escola falavam dele o tempo inteiro, e ele sabia que tinha esse poder. Eu, com meu coração bobo de adolescente, me encantei também. Ele era o centro das atenções, mas eu me achava especial, achava que tinha algo mais com ele. Achava que, talvez, fosse diferente das outras meninas. Ele sabia que me encantava, mas eu não via isso como um jogo. Eu me apaixonei de verdade. Ele parecia ser tudo o que eu sempre quis, divertido, descomplicado e com aquele sorriso que me fazia sentir que eu estava sendo vista, algo que eu tanto queria. O Rafael era a representação de tudo o que eu sonhava, sem saber muito bem o que estava por vir. Mas como toda história de adolescente, o que parecia ser um conto de fadas logo começou a se complicar. A vida, muitas vezes, nos coloca diante de escolhas que parecem simples, mas que, com o tempo, se tornam muito mais complexas. O Rafael, com todo o seu charme, e eu, com toda a minha ingenuidade, nos encontramos em uma história que, inicialmente, parecia ter tudo para ser perfeita. Esse foi o começo de uma virada em minha vida. Quando a vida parecia no seu ritmo, com a confiança de um futuro que parecia ser só meu, de repente, a realidade bateu à porta. Eu não sabia que a simples decisão de me entregar a um amor adolescente mudaria tanto a minha história. Eu, que sempre sonhei em ser livre, independente, acabei me vendo em uma encruzilhada que eu não tinha como prever. A vida, com suas surpresas, me ensinaria, mais tarde, que nem tudo o que parece perfeito é realmente o que a gente precisa. Agora, ao olhar para trás, vejo que, apesar de tudo o que aconteceu depois, o mais importante foi o que eu aprendi com cada passo que dei, com cada sonho que tive, com cada escolha feita, mesmo as mais difíceis. E, sim, o Rafael foi uma parte importante dessa história. Ele me ajudou a entender que, por mais que a vida se revele dura e cheia de desafios, nós sempre podemos aprender e seguir em frente. A vida é assim, e só quem vive entende. Começamos a conversar nas aulas, depois nos esbarramos em uma festa, e, quando vi, já estávamos namorando. No começo, era tudo perfeito. A gente ia ao cinema, tomava sorvete na pracinha, ficava horas no telefone depois da escola. Eu acreditava que aquele amor era eterno, que nada podia dar errado. Ele era divertido, espontâneo, e eu, com o coração de adolescente, achava que nada poderia ser mais perfeito. Como todo jovem apaixonado, eu estava imersa em um mundo de fantasias, onde o amor parecia ser a solução para todos os meus problemas. Eu acreditava que, com ele ao meu lado, tudo seria simples, que tudo daria certo. Mas, às vezes, a gente não percebe os sinais. Rafael era um garoto livre demais. Ele não gostava de regras, odiava cobranças, e eu fingia que isso não me incomodava. Eu só queria estar com ele. Sentia que, se fizesse o que ele queria, ele ficaria mais perto de mim, que ele me amaria mais. Eu via nele a oportunidade de viver tudo o que eu sonhava, mas não percebia que estava me perdendo no caminho, tentando me ajustar a um padrão que não era meu, tentando ser o que ele queria, mais do que ser o que eu realmente precisava ser. No fundo, sabia que algo não estava certo, mas o desejo de agradá-lo falava mais alto. Uma noite, depois de uma festa, minha vida mudou para sempre.
Eu ainda me lembro bem daquela noite. Era um sábado frio, o céu estava estrelado, e tínhamos acabado de sair de uma festa na casa de uma amiga. Rafael me levou até em casa, mas ficamos conversando um tempão na frente do portão. Era aquela conversa leve, mas, de repente, a atmosfera mudou. A conversa foi ficando séria, o clima esquentou, e, antes que eu percebesse, as coisas foram mais longe do que deveriam. Não foi nada planejado, mas aconteceu de uma forma tão natural, tão sem aviso. Eu nunca tinha imaginado que aquela conversa de portão, tão inocente, poderia levar a algo tão significativo. Naquela época, ninguém falava muito sobre prevenção, sobre os cuidados que deveríamos ter. Na minha cabeça, essas coisas não aconteciam comigo, só com os outros. Eu achava que era esperta, que não ia dar em nada, que aquele momento era só mais um passo em uma história de amor adolescente. Eu estava mais preocupada com a ideia de ser amada, de estar ao lado dele, do que com as consequências que isso poderia ter para a minha vida. Eu senti uma confiança que, mais tarde, percebi ser ingenuidade. Não havia ninguém para me alertar, e eu também não sabia o suficiente para me proteger. Eu acreditava que a vida seguiria seu curso como sempre, tranquila e sem grandes surpresas. Os dias seguintes passaram normalmente, como se nada tivesse acontecido. Continuei indo à escola, encontrando minhas amigas, vivendo minha vida de adolescente. Mas, dentro de mim, alguma coisa já estava diferente. Comecei a perceber um leve desconforto, um pressentimento, como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não sabia o que. Aqueles momentos de felicidade simples, como as conversas com as amigas ou os passeios pela cidade, não me faziam mais sentir a mesma alegria. Algo estava me consumindo por dentro, mas eu não sabia o que era. Eu tentava ignorar, fingir que não era nada demais, mas, no fundo, uma preocupação começava a crescer. Eu sabia que havia algo que eu não estava conseguindo controlar. Uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim, e quanto mais eu tentava afastá-la, mais ela se aproximava. Era como um peso no peito, um sinal de que a minha vida estava prestes a mudar de uma maneira que eu não podia prever. A sensação foi aumentando, e, de repente, tudo ficou turvo. Eu sabia que algo estava diferente, mas não queria acreditar. E então veio o primeiro sinal claro: minha menstruação atrasou. No começo, eu achei que era normal. Deve ser só um atraso bobo, logo passa, pensei. Mas, conforme os dias foram passando, aquele atraso começou a pesar na minha mente. Cada dia que passava, eu sentia um nervosismo crescer, uma ansiedade crescente, como se estivesse carregando algo que não poderia ser mais ignorado. Eu me perguntava se aquilo poderia ser o resultado de um simples erro, algo passageiro. O tempo parecia ter parado, e aquela espera, que deveria ser apenas uma questão de dias, se arrastava como uma eternidade. Mas conforme os dias foram se passando, a realidade foi se instalando dentro de mim. Foi aí que o medo começou a tomar conta de mim. O que eu fizera? O que aconteceria agora? Eu sentia meu corpo mudar, mas não sabia o que fazer com essas mudanças. O medo foi tomando conta, aos poucos. O medo do desconhecido, daquilo que eu não tinha planejado e, principalmente, o medo da reação das pessoas à minha volta. O medo de decepcionar minha mãe, de não ser capaz de lidar com a situação sozinha. Como eu iria enfrentar isso? Como eu iria encarar tudo o que viria pela frente? Essas perguntas começaram a surgir, e eu, que antes acreditava ter todas as respostas, me vi completamente perdida. Eu estava com medo do que podia acontecer, mas, mais do que isso, estava com medo de como eu poderia lidar com a situação. O Rafael, que antes parecia tão seguro de si, agora parecia distante. Eu não sabia o que ele estava pensando, se ele estava tão assustado quanto eu, ou se ele simplesmente não se importava. Ele estava ali, mas parecia ausente, e eu me perguntava se ele entenderia o que estava acontecendo dentro de mim. O medo de enfrentar isso sozinha crescia a cada momento,
E eu sabia que minha vida estava prestes a dar um giro que eu não estava preparada para enfrentar. Eu não tinha coragem de contar para ninguém. Não conseguia falar com minha mãe, não tinha coragem de falar com minhas amigas, e o Rafael parecia nem perceber o que estava acontecendo comigo. Ele estava lá, ao meu lado, mas a distância emocional entre nós já estava tomando proporções que eu não sabia como lidar. Eu não sabia como explicar para ele o que estava acontecendo dentro de mim, e a cada dia que se passava, eu me sentia mais sozinha. A relação, que antes parecia ser a solução para tudo, agora parecia me deixar mais perdida, mais insegura. Minha cabeça estava um caos. O medo, a ansiedade, a vergonha. Tudo junto, misturado, apertando meu peito. Eu me sentia como se estivesse carregando um fardo pesado, um peso que ninguém mais sabia que eu estava carregando. Tentei me convencer de que estava exagerando, de que era só um atraso, de que tudo isso seria uma bobagem. Mas lá no fundo, sabia que não poderia continuar ignorando os sinais. Algo estava acontecendo, e eu precisava enfrentar isso. Foi então que eu percebi que não dava mais para ignorar. Eu precisava saber. Precisava descobrir se minhas suspeitas estavam certas ou se tudo aquilo era só paranoia. Mas a dúvida já estava me consumindo por dentro. O medo de descobrir que eu estava grávida me paralisava, e ao mesmo tempo, me fazia querer saber a verdade. Eu sentia que, ao não saber, estava adiando uma decisão que teria que tomar em algum momento, não importava o que acontecesse. E foi com essa angústia que eu resolvi procurar ajuda. Mas mal sabia eu que aquele momento era apenas o começo do maior desafio da minha vida. Eu não estava preparada para o que estava por vir, nem para as consequências de uma escolha que, até então, parecia impossível de ser tomada. Sabe, gente, a vida às vezes dá umas reviravoltas que a gente não espera. Eu achava que minha adolescência ia ser só diversão, escola, amigas, festas. Mas um dia, tudo mudou. E mudou de um jeito que eu nunca imaginei. Quando somos jovens, achamos que a vida será sempre do jeito que planejamos. Pensamos que as dificuldades ficam para os adultos, para aqueles que já viveram tudo o que tinham que viver. Nunca imaginamos que a nossa própria adolescência possa nos colocar frente a frente com escolhas tão difíceis, decisões que mudam o rumo de toda a nossa vida. Eu ainda lembro do dia em que comecei a desconfiar. Primeiro, foi um enjoo leve, que eu achei que fosse alguma coisa que comi. Eu, que sempre fui muito saudável, não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. Pensei que fosse algum mal-estar passageiro, algo relacionado a algo que comi ou alguma rotina estressante. Depois veio um cansaço esquisito, uma moleza que eu não sentia antes. Eu não me sentia com ânimo para nada, não queria sair de casa, não queria conversar com ninguém. E o pior, minha cabeça estava a 1000 por hora, e tudo parecia estar fora de controle. Cada dia parecia se arrastar de forma lenta e angustiante, como se o mundo todo estivesse olhando para mim e esperando que eu tomasse alguma atitude. Mas o que realmente me fez gelar por dentro foi quando percebi que minha menstruação não veio. Eu já tinha me acostumado com a regularidade, com o ciclo certo, mas desta vez não aconteceu. No começo, tentei ignorar. Ah, vai descer amanhã, eu dizia para mim mesma. Não é nada, deve ser só um atraso normal. Eu tentava me enganar, me convencer de que tudo estava bem. Mas os dias foram passando, e nada. Cada dia que passava, o medo começou a crescer dentro de mim. A pressão aumentava e o silêncio em minha cabeça era ensurdecedor. Quando você está nessa situação, você começa a ver tudo de uma forma diferente. Até mesmo o tempo parece jogar contra você. Cada segundo parecia ser uma eternidade, e o que antes parecia ser um atraso comum agora se transformava em um peso insuportável. Meu coração começou a bater mais forte toda vez que eu pensava nisso. O medo começou a crescer, e eu não sabia o que fazer com ele. O que eu faria se realmente estivesse grávida? Como seria a minha vida? O que meus pais iriam pensar? Como eu enfrentaria isso sozinha? Eu tentava me enganar, dizendo que era só uma fase,
que logo tudo ficaria bem. Mas o medo se apoderava de mim de forma crescente. Eu me sentia cada vez mais perdida, sem saber a quem recorrer. O Rafael, que antes parecia ser meu apoio, agora parecia distante, e eu me via sozinha, cercada por pensamentos aterradores. Eu era só uma menina, gente. 16 anos, cheia de sonhos, cheia de vontade de viver. Nunca tinha pensado em ser mãe tão cedo. Eu tinha outros planos. Queria terminar a escola, talvez fazer faculdade, talvez viajar pelo mundo, conhecer pessoas, explorar os cantos do mundo. Mas agora, de repente, eu estava ali, com um peso no peito e um medo que eu nunca tinha sentido antes. O futuro, que antes parecia uma página em branco, agora estava obscurecido por uma nuvem densa e escura, e eu não sabia como encontrar o caminho para sair debaixo dela. Demorei para ter coragem de procurar um posto de saúde. Naquela época, não era igual hoje, que você vai na farmácia e compra um teste de gravidez rapidinho. A gente precisava fazer exame de sangue, esperar o resultado. Era um sufoco. Eu não sabia como contar para minha mãe, como encarar a realidade, como enfrentar o fato de que algo tão grande poderia mudar minha vida de uma forma que eu não estava preparada. O medo da reação, a vergonha de ter que dizer que não me cuidei como deveria, que fui ingênua demais, tudo isso estava me consumindo. Mas eu sabia que precisava saber a verdade. Eu precisava entender o que estava acontecendo comigo. E foi então que fui até o posto de saúde, com a esperança de que tudo fosse um erro, de que o medo que eu sentia fosse uma grande bobagem. Mas, no fundo, sabia que nada seria como antes. Eu estava prestes a enfrentar uma realidade que, até aquele momento, eu só havia visto de longe, com medo de que um dia ela chegasse até mim. Mas, infelizmente, chegou. E foi o começo de uma longa jornada, de um momento de minha vida que mudaria para sempre o que eu pensava sobre o mundo, sobre mim mesma e sobre o que é ser mulher. Eu lembro do dia em que fui buscar o resultado. Minhas mãos tremiam. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Cada passo que eu dava até o consultório parecia uma eternidade, e, quando a enfermeira me entregou o papel, eu já sabia o que estava escrito ali antes mesmo de ler. Positivo. Naquele momento, eu senti um turbilhão de emoções. Medo, desespero, confusão. Como eu ia contar isso para minha mãe? Como meu pai ia reagir? O que as pessoas iam dizer? Cada uma dessas perguntas ecoava na minha cabeça, e, à medida que o medo tomava conta de mim, eu me perguntava como tudo tinha acontecido tão rápido. Como eu havia chegado até ali, em um momento da minha vida em que eu só queria viver, experimentar e aprender, sem imaginar que algo tão grande e avassalador poderia acontecer tão cedo. A primeira coisa que fiz foi ir para casa e me trancar no quarto. Me joguei na cama e chorei. Chorei porque sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. O peso do que estava por vir era imenso. Eu sentia que havia perdido o controle sobre tudo. A sensação de impotência era esmagadora, e eu me perguntava como, com apenas 16 anos, eu poderia lidar com o que estava acontecendo. Minha mãe foi a primeira a saber. E eu vi nos olhos dela o choque, a decepção. Ela não gritou comigo, mas ficou tão em silêncio que aquilo doeu mais do que qualquer bronca. Eu sabia que ela estava pensando em todas as dificuldades que eu enfrentaria. Sabia que ela estava preocupada, assustada, assim como eu. Ela sempre teve o olhar atento, o coração aberto, mas naquele momento, o silêncio foi tudo que ela conseguiu expressar. Ela não me culpou, mas a dor que eu vi nos olhos dela me fez sentir ainda mais perdida. Eu queria que ela dissesse que tudo ficaria bem, que me abraçasse e dissesse que iria dar tudo certo, mas, naquelas circunstâncias, não havia como esconder a realidade. Mas o que me apavorava de verdade era contar para o meu pai. Meu pai sempre foi um homem rígido, daqueles que acham que filha mulher tem que casar direito, que tem que seguir as regras da família. Eu cresci com isso na cabeça, com a ideia de que havia um caminho certo, e que eu deveria segui-lo. E agora,
Como eu ia olhar nos olhos dele e dizer que estava grávida? Passei dias ensaiando. Pensava em várias formas de contar, mas nenhuma parecia certa. O medo me consumia. Eu evitava ficar perto dele, evitava o assunto. Mas sabia que não podia fugir para sempre. Eu sentia uma pressão enorme no peito. Como explicar para o homem que sempre foi tão duro com suas convicções, que a vida tinha dado uma virada tão inesperada? E quando ele soube? Ah, gente, foi um choque. Ele ficou vermelho, começou a andar de um lado para o outro, sem acreditar no que eu tinha acabado de dizer. Ele não queria aceitar. Dizia que eu tinha destruído minha vida, que eu tinha envergonhado a família. Ele me olhava como se eu fosse um erro, algo que não fazia parte da sua visão de mundo. Ele me disse tantas coisas que me cortaram como facas, e eu, que sempre tentei fazer ele se orgulhar de mim, me vi perdida, sem saber como seguir. O que eu mais queria naquele momento era desaparecer, fugir de tudo, de todas as expectativas, das palavras que machucavam. Mas eu sabia que não tinha como fugir daquilo. Era a minha realidade agora. Foram dias difíceis. Dentro de casa, o clima ficou pesado. Minha mãe tentava me ajudar, mas eu via o olhar triste dela. Meu pai quase não falava comigo, e eu me sentia sozinha. Muito sozinha. O silêncio entre nós três era desconfortável, e eu, que nunca tinha me sentido tão afastada da minha família, tentava entender como meu mundo, que antes parecia perfeito, havia se desfeito tão rápido. Mas a solidão mesmo bateu quando percebi que eu não podia contar com mais ninguém. Nessa hora, a gente descobre quem realmente está ao nosso lado. E a verdade, gente, é que, quando você mais precisa, nem todo mundo fica. Eu me sentia excluída, não só da minha família, mas também do meu mundo. Eu era só uma menina e, de repente, tinha um mundo inteiro sobre meus ombros. O peso da responsabilidade era imenso, e eu não sabia como lidar com ele. Eu não sabia nada sobre maternidade, não sabia como cuidar de um bebê, não sabia nem como seria meu futuro. O que eu sabia era que não podia voltar atrás, e o que mais me angustiava era o fato de que, no fundo, eu sentia que não sabia como me encaixar mais em lugar algum. O tempo passou, e a barriga começou a aparecer. E aí veio outra coisa difícil, o olhar das pessoas. Na escola, no mercado, na rua. Todo mundo olhava para mim de um jeito diferente. Algumas pessoas cochichavam, outras olhavam com pena, outras com julgamento. Eu sentia o peso dos olhares, das palavras não ditas, da reprovação silenciosa. As pessoas pareciam me ver como uma história errada, algo que não se encaixava no roteiro que eles imaginavam para a minha vida. Eu sabia que os julgamentos estavam acontecendo, mas o que mais me magoava era perceber que a sociedade tinha algo a me cobrar. Como se eu fosse um erro, como se o simples fato de estar grávida fosse a única coisa que me definia. Ah, como dói ser julgada! Como dói ver as pessoas te olharem como se você tivesse feito a pior coisa do mundo. Como dói perceber que, para muita gente, você virou um problema, um erro. Eu sabia que minha vida estava em transformação, mas ninguém via isso com os mesmos olhos que eu. Para eles, era algo que precisava ser corrigido, algo para ser evitado. Mas eu estava vivendo a realidade, algo que eles não poderiam entender até estarem na minha pele. Teve dias em que eu só queria desaparecer. Teve noites em que eu chorei até pegar no sono, sentindo um medo enorme do que viria pela frente. Eu queria voltar para a vida que eu tinha antes de tudo isso, mas sabia que não podia. Mas uma coisa eu aprendi com essa experiência toda. Por mais que pareça que o mundo desabou, a gente encontra força onde menos espera. Eu achava que não ia dar conta. Eu achava que minha vida tinha acabado, que estava perdida em uma jornada sem volta. Mas, aos poucos, fui descobrindo que dentro de mim existia uma força que eu nem imaginava. O poder de continuar, de olhar para frente, de ser mãe, de me reinventar. E quando meu bebê começou a se mexer pela primeira vez dentro da minha barriga, foi como se algo mudasse dentro de mim também.
Porque, por mais assustada que eu estivesse, por mais perdida que eu me sentisse, eu sabia que aquele bebê não tinha culpa de nada. Ele precisava de mim. Ele já me amava, mesmo sem saber como o mundo funcionava. Ele estava ali, em meu ventre, mostrando que a vida continuava. Foi aí que eu entendi que minha vida não tinha acabado. Ela só estava começando. E, com esse novo começo, com essa nova esperança, eu encontrei forças em mim que jamais imaginei que existissem. Cada movimento, cada choro do meu bebê, me lembrava de que, por mais difícil que fosse, eu não estava sozinha. A escola ficou difícil. Não só porque a barriga pesava, mas porque o olhar das pessoas também pesava. Alguns professores me tratavam como se eu já fosse um caso perdido. As meninas cochichavam quando eu passava. Os meninos riam pelas costas. Ah, como doía! Eu queria gritar que eu ainda era a mesma Ana, que eu não tinha mudado por dentro, que eu ainda tinha sonhos. Mas, para eles, eu já era grávida. E isso me machucava mais do que qualquer palavra. Em casa, as coisas continuavam complicadas. Meu pai ainda mal falava comigo. Minha mãe tentava me apoiar do jeito dela, mas eu via a preocupação no olhar dela. Eu sabia que ela estava com medo do que seria da minha vida. E, para ser sincera, eu também estava. As noites eram as piores. Eu deitava na cama e ficava olhando para o teto, sentindo meu bebê mexer dentro de mim e me perguntando: e agora? Como eu vou cuidar dele? Como eu vou dar uma vida boa para esse filho se eu ainda sou só uma menina? Eu pensava no futuro que eu tinha imaginado antes de tudo acontecer. Eu queria estudar, queria viajar, queria ser independente. Mas agora, cada um desses sonhos parecia mais distante. Eu sentia saudade da minha antiga vida. Saudade de poder sair sem medo do julgamento das pessoas, saudade de dar risada sem preocupações, saudade de não carregar tanto peso nos ombros. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não podia voltar atrás. Eu tinha tomado uma decisão, e agora precisava lidar com as consequências. Foi nesse período que eu aprendi a ser forte. Não porque eu queria, mas porque eu não tinha escolha. Eu continuei indo à escola até onde pude, mas chegou um momento em que ficou impossível. As pessoas falavam demais, eu me sentia cansada, e minha barriga já estava grande demais. Tive que abandonar os estudos antes de terminar o ano. Foi um dos momentos mais tristes da minha vida. Eu sabia que estudar era a minha única chance de ter um futuro melhor. Mas, naquele momento, meu futuro parecia uma estrada escura, sem direção. O tempo foi passando, e o parto se aproximava. Eu sentia medo todos os dias. Medo da dor, medo do que viria depois, medo de não ser uma boa mãe. Mas, no meio de todo esse caos, algo dentro de mim começou a mudar. Eu percebi que, apesar de tudo, eu amava aquele bebê que crescia dentro de mim. No início, eu só sentia medo. Mas, conforme o tempo passou, comecei a sentir algo mais forte do que o medo, o amor. Porque, por mais que a situação fosse difícil, aquele bebê não tinha culpa de nada. Ele era parte de mim. Ele dependia de mim. E foi aí que eu decidi que, de alguma forma, eu daria um jeito. Eu não sabia como. Não sabia o que o futuro reservava. Mas, naquele momento, fiz uma promessa a mim mesma: eu faria o possível para ser a melhor mãe que eu pudesse ser. E foi com esse pensamento que eu enfrentei os últimos meses da gravidez. Porque, no fim das contas, por mais assustada que eu estivesse, por mais julgada que eu me sentisse, por mais incertezas que o futuro trouxesse, eu sabia que aquele bebê precisava de mim. E, pela primeira vez, eu percebi que eu também precisava dele. O tempo passou num piscar de olhos. Quando me dei conta, já estava nos últimos meses da gravidez. A barriga enorme, as costas doendo, as pernas inchadas. Eu mal conseguia dormir direito. Mas o pior de tudo não era o desconforto físico, era o medo. Eu nunca tinha passado por nada parecido antes.
Eu ainda era uma menina. Como eu ia dar conta de ser mãe? Como eu ia cuidar de um bebê se eu mesma ainda precisava de cuidado? Ouvia minha mãe dizendo que o parto era difícil, que doía demais. As vizinhas contavam histórias assustadoras, dizendo que a gente gritava de dor, que algumas mulheres desmaiavam. E eu ficava pensando: será que vou aguentar? Será que vou sobreviver? Mas o tempo não espera, né? E numa madrugada fria, a dor começou. Era uma dor estranha, que ia e voltava, como se alguém estivesse apertando minha barriga por dentro. No começo, achei que fosse mais um dos desconfortos da gravidez, mas logo percebi que aquilo era diferente. Minha mãe se levantou correndo e me ajudou a arrumar as coisas. A mala já estava pronta fazia dias, porque sabíamos que esse momento chegaria a qualquer hora. A caminho do hospital, eu segurava a barriga e respirava fundo, tentando controlar o desespero. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Quando cheguei lá, me colocaram numa sala cheia de mulheres que também estavam prestes a dar à luz. Algumas gritavam, outras gemiam baixinho, algumas estavam quietas, com aquele olhar distante de quem sabe que está prestes a encarar algo que vai mudar sua vida para sempre. Eu queria minha mãe ali comigo, queria alguém segurando minha mão, me dizendo que tudo ia ficar bem. Mas era só eu e a dor. E como doía! A dor parecia não ter fim. Eu chorava, suava, apertava os lençóis com toda a força que tinha. Eu queria gritar, queria fugir dali. Mas não tinha para onde correr. Foi só quando ouvi o choro do meu filho pela primeira vez que todo o sofrimento pareceu desaparecer num instante. Ah, gente! Eu nunca vou esquecer daquele som. Era um choro forte, desesperado, como se ele estivesse brigando com o mundo por ter sido arrancado do lugar seguro onde estava. Quando colocaram ele nos meus braços, eu tremia. Ele era tão pequeno, tão frágil, tão meu. Olhei para aquele rostinho enrugado e pensei: meu Deus, esse serzinho depende de mim. Eu sou a única coisa que ele tem no mundo. E, naquele momento, eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Era um amor tão grande que doía no peito. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Mas também sabia que os desafios estavam só começando. Os primeiros dias foram um pesadelo. O bebê chorava o tempo todo, e eu não sabia o que fazer. Minha mãe me ajudava como podia, mas ela também estava cansada. Eu sentia um cansaço que nunca tinha sentido antes. Eu achava que já tinha conhecido o limite da exaustão na gravidez, mas ser mãe era outra coisa. Era estar sempre alerta, sempre preocupada, sempre com medo de errar. E, gente, como eu me sentia sozinha. Eu via as meninas da minha idade indo para a escola, saindo para passear, vivendo a juventude que eu não tinha mais. Enquanto isso, eu estava ali, com um bebê no colo, tentando entender como se segurava direito uma mamadeira, como se fazia o bebê dormir, como se lidava com o choro sem fim. Eu sentia amor pelo meu filho, mas, ao mesmo tempo, sentia um aperto no peito. Eu me perguntava se eu conseguiria dar conta. Se eu conseguiria ser a mãe que ele precisava. Tive dias em que chorei junto com ele. No silêncio da madrugada, com ele nos meus braços, eu olhava para a janela e me perguntava se algum dia minha vida voltaria ao normal. Mas a verdade, gente, é que não existe voltar ao normal. A maternidade muda tudo. Não importa se você tem 16, 20, 30 ou 40 anos. Quando um filho nasce, a gente nasce de novo junto com ele. E eu precisei aprender isso do jeito mais difícil. Nos meses seguintes, fui me acostumando. Aprendi a interpretar os choros, a trocar fralda sem demorar tanto, a me virar como podia. Minha mãe foi meu maior apoio, porque eu não tinha mais ninguém. O pai do bebê? Ah, esse sumiu. Sumiu do mapa logo depois que soube que o filho tinha nascido. Nunca quis saber de nada, nunca perguntou se precisava de alguma coisa. E, no fim, eu tive que aceitar que ele não fazia diferença.
Porque, no final das contas, éramos só eu e meu filho. E, por mais difícil que fosse, eu sabia que tinha que seguir em frente. Mas, no fundo, eu ainda tinha um medo enorme. Eu não queria que minha vida ficasse presa nesse ciclo. Eu ainda queria estudar, queria trabalhar, queria dar uma vida melhor para o meu filho. Mas como fazer isso sendo mãe tão jovem? Como recomeçar quando parece que todos os caminhos já estão fechados? Essas eram as perguntas que me assombravam toda a noite. Mas, gente, uma coisa eu aprendi: a gente nunca sabe a força que tem até precisar usá-la. E, por mais que eu tivesse medo do futuro, eu estava decidida a lutar. Porque meu filho merecia o melhor que eu pudesse oferecer. O tempo passou, e eu fui aprendendo a ser mãe na marra. Não foi fácil. Nos primeiros meses, meu filho dependia de mim para tudo. Se ele chorava, era eu quem tinha que descobrir o motivo. Se ele tinha fome, eu precisava alimentar. Se ele ficava doente, era meu coração que se apertava. Minha mãe me ajudava como podia, mas ela também tinha a vida dela. No fundo, eu sabia que a responsabilidade era minha. O mais difícil, para mim, era aceitar que minha vida tinha mudado completamente. Eu via minhas amigas seguindo em frente. Elas estavam terminando a escola, falando sobre faculdade, sonhando com viagens, festas. Enquanto isso, eu estava ali, tentando acalmar um bebê que não parava de chorar no meio da madrugada. Muitas vezes, chorei junto com ele. Não porque eu não o amava, mas porque eu sentia que minha vida tinha parado. Mas, mesmo com todo esse peso no peito, eu sabia que não podia desistir. Eu tinha que dar um jeito de reconstruir minha vida. Não só por mim, mas pelo meu filho. Então, depois de alguns meses, tomei coragem e decidi voltar a estudar. Mas, gente, que desafio! No começo, eu achava que não ia conseguir. Eu estava exausta o tempo todo. De manhã, acordava cedo para cuidar do bebê. Durante o dia, fazia o que podia para ajudar minha mãe em casa. E, à noite, ia para a escola, com olheiras profundas e o cansaço pesando no corpo. Algumas pessoas me olhavam com admiração, mas outras com julgamento. Eu sabia o que pensavam: ela estragou a vida tão cedo, agora quer recuperar o tempo perdido. Mas sabe de uma coisa? Eu não ligava mais. Eu já tinha passado por tanta coisa que aprendi a não me importar com a opinião dos outros. Enquanto algumas meninas da minha idade saíam para se divertir no fim de semana, eu passava as noites em claro embalando meu filho. Enquanto outras pensavam no que iam vestir para a festa do próximo sábado, eu pensava em como ia pagar as fraldas e o leite do bebê. Minha realidade era outra. E eu precisava encarar isso de frente. Os meses foram passando, e, aos poucos, comecei a encontrar um ritmo. Eu estudava à noite, e minha mãe ficava com o bebê. Quando voltava para casa, eu corria para vê-lo, sentir o cheirinho dele, ver aquele sorriso banguela que fazia tudo valer a pena. E então, um dia, aconteceu algo que me fez perceber que eu estava no caminho certo. Foi a primeira vez que meu filho falou mamãe. Gente, vocês não têm ideia do que foi ouvir isso. Eu estava tão cansada naquele dia, me sentindo tão perdida, achando que nunca ia conseguir dar uma vida melhor para ele. E aí, do nada, ele me olhou com aqueles olhinhos brilhantes e disse: mamãe. Foi como se, por um momento, todo o peso do mundo tivesse sumido dos meus ombros. Porque, no fim das contas, era por ele que eu estava lutando. E naquele instante, eu soube que eu estava fazendo a coisa certa. Eu ainda tinha um longo caminho pela frente. Ainda tinha medo do futuro, ainda tinha incertezas. Mas uma coisa era certa: eu nunca mais ia desistir. Porque eu não era mais só a Ana. Eu era a mãe do meu filho. Hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto a vida me testou. Eu fui só uma menina assustada, cheia de incertezas, carregando um bebê no colo e sem saber direito para onde ir. Mas,
mesmo com todo o medo, eu segui em frente. E eu aprendi tanto com isso. A primeira coisa que aprendi é que o mundo nem sempre é justo com a gente. Quando engravidei, vi de perto o julgamento das pessoas. Algumas achavam que minha vida tinha acabado, que eu não tinha mais futuro. E, no começo, eu também acreditei nisso. Mas a verdade, gente, é que a vida só acaba quando a gente desiste de lutar. Eu lutei. Eu voltei para a escola, terminei meus estudos e, mais tarde, fiz um curso técnico. Arrumei um emprego, consegui pagar nossas contas, dei ao meu filho o melhor que eu podia dar. E foi difícil. Muito difícil. Tive que abrir mão de muita coisa. Enquanto outras meninas da minha idade ainda estavam descobrindo a vida, eu já era mãe, já trabalhava, já lidava com preocupações que nem deveriam ser minhas tão cedo. Mas, apesar de tudo, eu segui. E sabem por quê? Porque quando a gente tem um motivo forte o bastante, nada pode parar a gente. Meu filho foi o meu motivo. O tempo passou, ele cresceu, e eu cresci junto com ele. Me tornei uma mulher mais forte, mais madura, mais determinada. E hoje, quando olho para ele, vejo que todo esforço valeu a pena. Porque, no fim das contas, não importa como a vida começa. O que importa é o que a gente faz com ela. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com a Ana de 16 anos, aquela menina assustada e perdida, eu diria: calma. Você vai conseguir. Porque eu consegui. E se tem uma coisa que quero que vocês aprendam com minha história, é isso: não importa o que aconteça, não importa o que os outros digam, não importa quantas vezes a vida tente te derrubar. Você pode. Você consegue. Você é mais forte do que imagina. Eu sou prova disso. E agora me digam, vocês já enfrentaram algum momento difícil na vida, daqueles que parecem não ter saída? Contem aqui nos comentários, porque eu quero saber a história de vocês também. E se gostaram dessa história, deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço para vocês, e até o próximo vídeo.